Seja bem-vindo à nossa continuação, nossa viagem aqui segue o rumo agora. A gente acabou de falar sobre vilões no episódio anterior, foi um episódio polêmico, episódio com frases assim, não Polêmica. sei, vamos ver, coloca lá seu comentário. Se você tá chegando agora no Peregrino do Alvorada, assista os outros episódios, vai enriquecer tua vida. Eu tenho certeza que vai trazer muita coisa de referência, de livro, série, etc. Falamos sobre vilões e descobrimos um vilão aqui. Pode ter sido eu, pode ter sido qualquer pessoa. Quem não é o sei. vilão? Eu, vilão. Eu, o vilão. É, pois é. Mega, E, megamente. assim, pra continuar nossa viagem, temos hoje um tema que eu acho que é muito caro pra todos nós. Porque você tem um personagem queridinho Sim, da sua com vida. certeza. Que você olha e fala o seguinte, olha só, sou eu. It's me, Mario. It's me, Mario. Sou eu, exatamente. É tudo igual a mim. Eu me identifico com ele. Todos nós temos nas variadas histórias que cercam a nossa mente, o nosso Netflix, o nosso Amazon Prime, Sim. o HBO, sei lá. Patrocina a gente, aliás. Com certeza. Os streams, não é Estamos aí. mesmo? Olha lá. Disney me acha aí, me vê. Todo mundo tem um personagem que se identifica. E pra discutir sobre isso, a gente tem um convidado muito especial que eu queria apresentar pra vocês. Cris Lopes, seja Uau. bem-vindo. E aí? Muito bom estar aqui com vocês, prazer, responsabilidade, mas vamos lá. Tema muito importante pra gente, falar do herói e os desdobramentos disso na nossa vida. É isso aí. Cris é professor, também é pastor. Eu queria que você aí dá suas credenciais aí, fala um pouquinho da sua vida, se apresenta pro povo. Bom, eu sou o Cris e marido da Mariú, pai do João e do Pedro. Gosto de história, de ficção, de literatura. Sou pastor aqui em São Paulo, na Igreja Batista Fonte de Sicar. E sou professor também na universidade. Tenho uns 15 anos, mais ou menos. E tenho trabalhado nos estudos na área de literatura com literatura infantil e juvenil. Mais especificamente, literatura juvenil. E tem sido uma experiência muito boa, o tempo está passando, eu sou geração X, mas eu vejo a galerinha chegando para a universidade, vi geração Y, estou vendo geração Z, e tem sido uma experiência muito boa. Muito bom. Muito bom. Sensacional, Cris. E a gente tem aqui, todo convidado que chega traz um objeto para permanecer aqui no nosso cenário. Este é o pedágio para essa viagem. Pois é. Passagem. Diz aí, Cris, qual que é o teu objeto? Eu trouxe um objeto que é muito caro para mim, que quem convive de perto comigo sabe que eu gosto muito de caderno e caneta. Então, todo aniversário, Natal, eu sempre ganho bloquinho, e aí eu já ganhei vários temáticos. Tem gente que faz até customizado. Olha só. Já ganhei de Nárnia, já ganhei de Tolkien, etc. E eu peguei um caderno que eu ganhei de uma turma de alunos, eles fizeram especialmente para mim, e eu trouxe aqui. Só que eu dei uma customizada nele, eu escrevi alguns pensamentos que eu tive contato no doutorado em ministério, acho que a gente fez junto lá no Jumper. Sim. Na disciplina Teologia do Ministério, a gente teve que ler um texto que é do Peter White, que é o pastor mestre, e acho que ele trouxe um pensamento ali que une duas frentes que se retroalimentam na minha vida, que é a parte do pastor e como que histórias e narrativas têm impacto na vida de um pastor. E aí ele fala sobre a importância de você escrever e registrar. Acho que para entrar no Peregrino da Alvorada, alguém tem que estar com papel e caneta lá, porque é um lugar de aventura, muita coisa vai acontecer e alguém precisa ter um olhar observador para registrar os fatos, eventos e as experiências. Então, ele diz o seguinte, olha só, manter um diário significa manter um relato de leituras, eventos, decisões, lições aprendidas. A diferença de um pastor que simplesmente repete o seu ministério ano após ano e um que cresce e desenvolve é que o último, esse que cresce e desenvolve, ele processa e aprende com as suas experiências e leituras. Manter um diário é uma ferramenta útil para isto. Facilita a tomada de decisões, o enfrentamento da crise, o assumir novos compromissos e aprender com a nossa leitura. Também tem o feliz artifício de censurar pensamentos ilógicos e dissipar o pânico. Peter White, o pastor mestre.
Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai sensacional. Tem tudo a ver. falar aqui hoje. Então é com muito amor e alegria que eu deixo parte de mim, tá em branco, ó. A história precisa ser registrada. Pra ser Nada. registrado. E tem Olha aí. só. Estamos entrando pra história. Muito vamos bom, colocar. muito bom Obrigado, mesmo. Cris. E a E não entre em pânico, olha só. Várias referências numa coisa só. Meu Deus. É verdade. Muito bom. Já Legal. falamos aqui sobre medo. Falamos sobre Sim, isso. a gente teve alguns episódios que a gente conversou sobre isso e acho que... Nossa, que legal. Nossa, que legal mesmo. Peter White. E eu gosto muito de cadernos também, né? Sim. Moleskines e tal. É. Eu tenho cadernos de tipos diferentes para cada uma das coisas. Tem cadernos que é mais diário de oração, tem caderno que é para eu escrever Composições. citações, tem caderno para composições Sim, musicais sim. e tal. Eu entendo a importância do caderno mesmo, assim. Eu gosto da coisa física, É, eu sabe? também. Muito bom. E o Deixa com registro, você até o final do registro episódio. Ah, legal. é interessante quando você volta. Eu já fiz muito de anotar também no diário alguns momentos, algumas fases. E visitar o caderno e revisitar o que você vivenciou anos depois é uma sensação sensacional, né, Cris? É, uma experiência de... Caramba, como eu tava... Quais eram os meus alvos naquele momento, Isso. você vai avaliando. Eu faço isso muito com sermão, às vezes. Então eu tenho caderninho de sermão, mas aí eu deixo um espaço para colocar, sei lá, impressões que eu tive antes, durante e depois. Que legal. Então, às vezes eu coloco lá, preguei, o pessoal dormiu, sabe? Certo. Eu já fiz isso. Fulano suas dormiu, não sei o quê. Ou então, chegou na porta, não entendi nada do que você falou. É. Falei, Você registra lá, né? Registro vários tipos de experiência. Eu sou meio maluco. Eu já mandei recado pra mim no futuro. Ah, é? Que legal. Escrevi lá e falei assim, ó, pro Alexandre, daqui a 15 anos, isso, tô me sentindo assim, assado, como é que você tá aí? Que legal. E aí eu li depois. Essa experiência eu não fiz, vou fazer. Vou Porque esse copiar. caderno é tipo uma cápsula do tempo, né? Sim. Nossa, que incrível. Vocês me deram muitas ideias agora. Muito bom. Aí, ó. Gostei. Fica várias aí e ideias. vai pro cenário, viu? Legal. Vai ficar com o cenário, vai compor aí a nossa viagem. E é muito bom a gente discutir que tudo isso é importante para nossa jornada. Tudo isso tem um papel fundamental no jeito que a gente amadurece durante a jornada, né? E aí, para a gente discutir um pouco sobre isso, para a gente chegar num momento em que, dentro dos episódios que estamos gravando até agora, observamos o herói que foi convocado à aventura, foi chamado, foi treinado, teve a sua relação de discipulado com um mestre, né? Ou com também esse aprendizado, preparação para o enfrentamento do desconhecido. Ele enfrentou medos, às vezes o herói acabou falhando e Sim. teve um momento ali de restauração. Às vezes o herói também enfrentou todas as provações e foi perseverante. E depois de todas essas histórias que a gente tem, às vezes a gente olha para um ou outro personagem e a gente fala, nossa, ele parece muito eu mesmo. Me lembra quando eu tive que tomar tal decisão, me lembra quando eu fiz isso, fiz aquilo. E a gente conversar um pouquinho sobre isso, como que as histórias elas têm um poder de capturar o nosso imaginário por conta disso. Porque quando a gente lê uma história, a gente acaba não apenas lendo essa história, mas observando que nós estamos lá dentro, sabe? E Sim. aí? Eu sempre, eu vou começar aqui bem geek, bem nerd, que, assim, tenho várias experiências nesse sentido, Cris e Gui, mas talvez uma das que mais me marcam nesse sentido, assim, de metalinguagem, de ver uma coisa narrando como isso acontece, é num filme que eu assisti quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, chamado História Sem Fim. Cara, Marco Wendy. isso pra mim... essa musiquinha vem na nossa mente. Ficou famoso com Stranger Things agora. Sim, rememoraram, né? Mas eu lembro de assistir História Sem Fim e de ver o Sebastian, se eu não me engano, Sebastian e o Atreio. e o Atreio, e a relação de leitor com a história. E, veja, no final do filme, aquela conexão. O herói é você. A princesa lá, né? Eu não lembro o nome dela. Ela fala, Sebastian, fala a palavra. E porque a interação é tão amálgama, que é uma palavra que eu estou tentando emplacar aqui, né? Hashtag amálgama, é uma relação tão conjunta que o leitor ele se vê de fato espelhado na história. Para mim, aquilo ali assim, foi uma primeira vez vendo um filme que isso dialogou de maneira tão profunda comigo, né? E é interessante você perceber, tanto lendo um livro,
quanto você vendo um filme, assistindo uma peça de teatro, vendo alguém contando uma história. Às vezes o pregador está narrando uma história e você se identifica com o personagem, né? Sim. Essa identificação ela é magnífica, né, Cris? Essa parte de... A História Sem Fim, acho que foi um clássico para quem foi criança nos anos 1980. Né? Anos Vamos 80, dizendo sim. a nossa idade aí. E eu também tive essa experiência, eu assisti na escola, tinha a época do videocassete. Sim, A videocassete. professora falou, a escola, lembro que a escola tinha adquirido um videocassete, vamos levar lá. E essa foi uma experiência muito significativa para mim também. E duas coisas, né, que eu achei interessante. Uma é curiosidade mesmo, coisa de fã, né? Quando o Sebastian chega lá e descobre o livro, ele vai para aquela livraria. Sim. E aí, quando ele pega a História Sem Fim, né? Ele fala, mas que livro é esse, né? Não é Senhor dos Anéis. Você lembra cara, disso? ele Desse fala detalhe? Ele fala, não é isso? Senhor Ele dos fala isso, Anéis. ele fala E isso. aí, Eu não aí lembrava o cara, disso. não, mas lê que você vai gostar. E aí ele, tem aquela experiência muito significativa. Acho que esse é um ponto muito legal que todo mundo, quando tem essa experiência com a ficção, é marcado porque a gente percebe aquilo que a gente chama de verossimilhança, né? Que é, bom, eu sei que isso não vai acontecer no meu mundo, mas eu sei que essa é a maneira de poder falar de coisas do meu mundo numa linguagem que é verossímil, né? Então, verossimilhança é aquela capacidade que o texto, a ficção tem. Ok, não é uma história real, mas ela poderia acontecer. Sim. Nunca vai acontecer, mas a gente sabe que essa experiência de... Eu sei que eu não vou entrar no texto, no objeto, literalmente, Sim, eu não sim. vou conhecer o Atreio, eu não vou ser o protagonista dessa história, mas a experiência de isso poderia acontecer, esse gosto, né, de deixar a imaginação fluir e Isso. você não frear, tá bom, não vai acontecer, mas eu gostaria, vamos ver que possibilidade é essa. É uma experiência que traz muitos resultados para a leitura de mundo, para a leitura de si mesmo, né? Para a identificação de coisas e até para o despertamento do gosto literário mesmo, né? É muito importante. O lance do História Sem Fim é Imperatriz. Imperatriz. Eu não achei o nome, mas É Imperatriz tá aqui. menina, não é? Imperatriz Criança. Imperatriz Criança. Nossa, agora eu admirei Tem minha o Bastian, sinapse o de Atreio. lembrar. Nossa. Tem o agora Falcor, né? O Falcor, que é o dragão. Sim, o aquele cachorro dragão. Todo mundo queria branco ter e tal, aquele dragão. que é muito legal. Nossa. E uma das coisas que acho que aparece no História Sem Fim, o Chris falou sobre esse lance do entrar dentro do livro, né? E no História Sem Fim isso é literal, Literal, de fato, porque ele acaba entrando na história, ele acaba que, conforme ele lê a história, as coisas acontecem, e conforme ele E tá ele lendo, interage. ele interage com a história, e você percebe isso, de fato, no filme. Mas é exatamente isso que acontece quando a gente tá lendo um livro, e qualquer livro que seja, né? Ou uma ficção infanto-juvenil, um livro complexo como um livro do Dostoiévski. Deixa eu falar de novo. Um livro complexo como o livro do Dostoiévski, acertei a palavra, e Irmãos Karamazov, Idiota e tudo mais. Você vai lendo as histórias e aquilo vai capturando a tua imaginação. E a ideia de tudo isso, talvez o Chris até pode falar mais sobre isso, que é essa capacidade que as histórias têm de capturar a gente, de fazer com que a gente viva dentro delas. E é um pouco do que talvez o C.S. Lewis fala no experimento crítica literária, que é a necessidade de que a literatura, os livros, eles são como janelas para a existência, sabe? A ideia que ele desenvolve lá ele fala uma pessoa que viveu sua vida encarando os fatos só com o seu olhar, com a sua percepção do mundo, ele chama essa pessoa ele fala, é uma pobreza de vida, né? Ele fala, por que a literatura, a ficção tem o poder de nos expandir? Porque você pode se tornar várias pessoas sem sair de você mesmo, sem deixar de ser você mesmo, né? E o que tem no texto literário que proporciona essa experiência de enriquecimento? É porque você tem, ele diz, né? Você tem um logos ali, você tem uma razão, você tem um fundamento, você tem conhecimento. Só que você não quer falar disso como um filósofo vai fazer. Você não vai falar disso discutir isso de uma maneira só tem lógica, mas não é só com a lógica da argumentação, né? A beleza é que você vai trabalhar a linguagem.
E aí você você junta um logos mais um poema, né? Um feito artístico. Sim. E aí quando você tem um feito artístico, aquilo salta aos olhos, salta aos ouvidos, por causa da melodia, salta aos olhos, aos ouvidos, à cabeça. Então você tem uma experiência estética. E quando a gente às vezes tem uma experiência estética, aquilo nos marca muito mais do que quando a gente só reflete sobre um aspecto lógico. Uhum. Então, às vezes, a gente não sai dali de um texto, ou de um filme, ou de um teatro, dizendo, uau, eu entendi literalmente esse fundamento, aprendi essa Teórico, lição. né? Mas você fala, cara, aquilo me tocou. E aquele toque marca você, aquilo te traz desdobramentos e a gente vai sendo formado também por isso. Então, essa experiência de você acessar a vida por outros olhares, que são a das personagens, é muito enriquecedor, né? E para isso você tem um trabalho com a linguagem. Porque é arte, né? A arte é técnica. O cara tem que saber fazer. Sim. Ele se configura como Tem que saber poeta porque ele escrever sabe também, trabalhar com a exatamente. arte, né? Tem algum personagem ou história assim que te marca, assim que você lembra quando você tá falando disso, você fala assim, essa história aqui representa isso que eu tô Esse falando. personagem sou eu. Eu vou ser clichêzão, assim, pra caramba. Mas eu vou vou ficar no Sam, do Boa. amigo do Frodo. Ali, Uhum. o Sam, desde o momento que eu conheci, que eu tomei conhecimento, falei... aquilo que há em mim, que era pouco, mas que tinha reciprocidade, né? Falei, cara, isso aqui... Eu gosto muito do Frodo, acho que a missão dele Sim, o é herói. singular, Uhum. Falho, né? mas ele tem esse protagonismo, né? Mas o Sam, eu acho que ele Aquele cara leal, né? a lealdade Amigo. dele, e ele é um cara que ele não tem o estereótipo, né, de que é um protagonista, né? Eu me identifico até, ele gosta de comer, eu também gosto muito. Ele é um cara, ele tá lá pensando nos morangos, né? Várias vezes que eu tô também no perigo, eu falo, puxa, Discutindo com os amigos, Podia, onde né? estão? Você batata, podia estar se comendo não uns é. morangos agora. Ele fica pensando, né, como será a vida no condado. Então ele é aquele cara que a vida deles gira em torno das coisas simples, né? E eu me identifico muito com isso. Um cara simples numa grande aventura. Exatamente. E ele não quer ser o protagonista, não é o papel dele, ele sabe o lugar dele. Não é meu lugar ser Frodo. Eu acho que essa definição, esse posicionamento, sabe? De dizer, não, essa missão é tua, eu não posso fazer... Aquela frase, né? Eu não posso destruir, então eu posso levar você. Eu acho que essa frase aí que você ia falando, eu ia falar ela, que pra mim é uma das maiores manifestações de verdadeira amizade. E eu lamento quando querem desconstruir a amizade de Sam e Frodo, transformar em outra coisa. Sim. Porque ali, pra mim, O Senhor dos Anéis é muito sobre lealdade e amizade. E aquela cena, ela me emociona profundamente, porque, assim, o Frodo tá arrebentado, porque o anel já arrebentou ele por dentro e a missão já arrebentou ele por fora. Ele não tem mais força, ele se entrega ali, eu não consigo avançar mais. E tô pegando pelo filme, né? O Frodo tem também já os efeitos do Um Anel que causa ciúmes, né? Ele não quer que... Ele desconfia das intenções de quem quer pegar o Anel. E o Sam tá vendo todo aquele sofrimento, cara. Acompanhou a jornada toda. Aí ele pega e solta essa frase. Olha, eu não posso carregar o seu fardo. Mas eu posso carregar você. Exato. Cara do céu. É demais. É demais. Muito profundo. Não, várias vezes na vida É muito bonito a isso, gente, cara. a gente tá num momento em que o legal é você ter muito protagonismo, né? Então a cultura leva a gente para essa projeção, né? Atualmente é só isso, né? Você tem que ser o protagonista e tal. E em vários momentos eu vejo até essa proposta sedutora, né? De Sim. você ser o centro, e às vezes você vai se colocando em missões que não são para você, né? Não é meu lugar. Então, por isso que eu sempre eu falo para mim mesmo, lembre-se do teu lugar é estar ao lado, teu lugar é viabilizar algumas coisas, aprender a lidar, por exemplo, quando em nome da lealdade ele foi tido como um traidor, né? Sim. Em um momento o Frodo fala, não, Sim. confiou mais no Sméagol do que nele, nele, né? E o mandou embora. Ele falou, não, tudo bem. Ele tem aquele testemunho da consciência dele de que, não, Ele foi eu tô no lugar que eu sempre estive. Então, assim, para mim, eu ainda gostaria de parar, voltar ao texto
E ficar fazendo só, selecionando passagens, assim, cenas, episódios do Sam, falas, sabe? Fazer talvez um caderninho de Sam, sabe? De falas do Sam, de ações e reações do Sam, só pra eu me lembrar, às vezes, dos desafios da vida e poder dizer, cara, é esse o teu lugar, entendeu? Você falou um negócio no começo da tua fala sobre o Sam, você falou assim, e aí eu olho para que o Sam tinha, que não é muito, e vejo a mim mesmo. E isso é de uma profundidade tremenda que, assim, é lógico que você olha para um super-homem, você olha para o Homem de Ferro, você olha para até o Homem-Aranha e até todos esses, os X-Men e tal, você vê coisas incríveis e tal, e eles têm muito a oferecer para essa história, para desenvolver isso, com grandes poderes, grandes responsabilidades e tal. Às vezes você olha para um Sam e ele é um cara simples. Ele é um cara que não tem nada. É. Ele é um jardineiro. Sim. É um jardineiro que ele ouviu demais e foi colocado para acompanhar o Frodo na missão. Não era nem para ele ir. E é inevitável você olhar pra gente e falar a mesma coisa, sabe? Não era nem para nós irmos na jornada que estamos. Não merecíamos estar do jeito que estamos agora. Sabe? Não tem nada em nós que nos faça heróis. Não há nada heróico em nós. E aí a gente é colocado nisso de alguma forma, sabe? Quem está nos acompanhando aí, a pergunta fica, com quem é que você se identifica? Quem é o personagem que você se identifica? Já que o Chris falou... O Chris falou, e agora... Eu ia falar, e o Sam falou. Você quer falar primeiro? Não, fala primeiro? você. Cara, você também... Eu vou fugir um pouquinho da... Porque tem um personagem que me toca por causa dele ser quebrado. E quando eu comecei a assistir, assim, já tava adulto já. Mas ele me tocou lá no fundo do meu coração, que é o Naruto. Cara, o Naruto me toca de um jeito... Porque o Naruto, ele é aquele cara quebrado, de uma família... ele foi rejeitado, depois ele descobre que ele tem uma... Ele descobre que ele é alguém, que ele é filho de alguém importante. E eu me identifico muito nesse sentido, porque assim, minha história de vida é de alguém quebrado também. Minha infância foi muito dolorida por umas questões que envolvem questões familiares. Minha mãe sofreu muito quando da infância, sabe? Quando da minha infância. E quando a cena do Naruto, aquela criança órfã ali no balanço, que não tem amigo, que ele é rejeitado porque ele tem ali algo que as pessoas o descredenciam por causa daquilo, eu quando criança, eu me sentia muito rejeitado, me sentia muito, muito isolado, me sentia muito, muito só. E aí ver o Naruto progredindo, ver o Naruto crescendo, ver o Naruto vencendo os seus monstros pessoais pela bondade, pelo perdão, pela amizade. E eu sempre recomendo muito Naruto, porque para mim Naruto fala sobre discipulado, fala sobre cristianismo, fala sobre fé, fala sobre perdão. A gente tem um óculos para fazer esses recortes interessantes, porque eu primeiro me identifico muito com ele nesse sentido, sabe? Eu comentei em um dos episódios passados aí de uma cena do Naruto se perdoando e eu me lembro muito, porque eu tinha algumas dores que a vida me trouxe da infância e da adolescência. E eu lembro quando em Cristo eu, sabe, finalmente encontrei paz. Que legal. Sabe, aquela paz assim de... Esse ódio que você carrega, Alexandre, não precisa. Sim. É como se Jesus chegasse e falasse assim, me dá aqui. Sabe, eu lembro de... Porque tinha muita dor, sabe, na minha história, na minha infância. Eu lembro de quando eu descobri quem Jesus é, de ter... Claro, é oração, é relacionamento, mas eu lembro de olhar para o meu coração, Cris, e ver dor. E lembro de orar e falar, eu tô cansado, não aguento mais. E de entregar essa dor para Cristo, e Cristo falou assim, daqui. E eu lembro de, na sequência, olhar para o meu coração e não ver mais essa dor. E aí, quando eu citei esse episódio do Naruto há uns episódios atrás, quando o Naruto se encontra consigo cheio de ódio e ele finalmente, sabe, se abraça e fala assim, cara, você precisa se perdoar. E aquilo evapora. Cara, eu me vi naquilo. Eu falei, cara,
eu sou o Naruto. Que legal. E aí tem as quests do Naruto, né? De superando os seus próprios desafios, eu fico nessa de virar Hokage, entendeu? Então esse é o meu rolê. Legal, legal. Que interessante, cara. Interessante. Ó, pensando nos personagens, assim, que eu acho que me identifico muito, é claro que Samwise Gamgee é um baita num personagem para se identificar com o Senhor dos Anéis. De fato, é talvez um dos meus preferidos. Faramir também. Tem vários outros personagens de quadrinhos, etc. Eu vou tentar sair um pouco dessa estrutura anime, quadrinhos, filmes e tal. Eu vou ir para um dos quadrinhos que foi um dos primeiros que eu comecei a ler na infância, juntamente com Turma da Mônica e todas essas coisas, Sim. que é esse da camiseta, que é o Olha só. Charlie Brown. Charlie Brown é... Tem o Charlie Brown, E seu eu, uma cachorro pedra. Snoopy, né? E o Woodstock, tem o Woodstock também, Sim, que é sim, fantástico. Woodstock. E, cara, por que eu me identifico com Charlie Brown? Charlie Brown é um garoto melancólico que sente muito a vida e às vezes Sim. se consegue enxergar mais o lado ruim das coisas do que o bom. E a vira e mexe ele tá mais decepcionado do que alegre. Só que constantemente ele tá em volta de pessoas que fazem ele observar o lado bom da vida, de fato. Sim. Tem a irmã dele, que é assim, Sim, sempre fantástica. eufórica, Tem né? Lucy, tem Pimentinha, tem o pode- pianista lá, tem o próprio Snoopy. O Lino. O O Lino. Lino, que é amigo dele, do cobertor, que Sim. o Lino parece um garoto super frágil, né? Daí chega em alguns momentos que ele pega o cobertor e vambora e tal. E o Charlie Brown é esse personagem que, a despeito do modo que ele enxerga a vida, e a despeito de coisas até meio desastrosas que acontecem com ele, porque ele é de fato meio desastrado, ele é medroso, ele não é corajoso, ele não fala bem, só que muitas vezes ele é colocado em situações que ele está ali em evidência. Sim. Só que o que faz o Charlie Brown e a sua história ser boa não é o fato do Charlie Brown estar ali sozinho, mas de todos os amigos que caminham junto com ele, de toda a turma do Charlie Brown, né? E é incrível a história por isso, porque ele não tá sozinho. A despeito dele ver o mundo, talvez até de um lado pessimista, os seus amigos contribuem para que ele continue vivendo, sabe? E isso, para mim, eu me identifico muito, porque, inevitavelmente, a gente pensa sobre a amizade e etc, etc, etc. Muito legal. O negócio do Charlie Brown é que ele tinha um negócio Não é do... episódio ímpar. Olha Ele- lá, quebrei a tradição do episódio ímpar. Tem a tradição aqui do episódio ímpar, tá? O pessoal do episódio ímpar vai perceber isso aí. Mas, Gui, o Charlie Brown, ele também tem uma coisa assim, que os episódios é muito Lady Murphy, né? Lady Murphy pro Charlie Brown é osso, né? Não, Porque, dá assim, tudo errado. sempre dá tudo errado, mas ele consegue, mesmo sendo melancólico, eu também tive... Eu era muito Charlie Brown. A gente tinha um grupo de amigos que a gente falava que a gente era Charlie Brown, porque a gente sempre tinha aquela frase Charlie Brown. E eu uma pedra, que tipo assim, sobrava tudo ruim pro Charlie Brown, era pedra. Presente de amigo secreto, ele sobrava uma pedra. Aí eu uma pedra. Então, com os meus amigos, a gente fala assim, e eu uma pedra. Essa é a nossa frase, sabe? Por causa dessa Lady Murphy Charlie Brown, que é, pra mim, um retrato de uma juventude dos anos 70, 80, 90, que as coisas não eram fáceis. Sim. Era tudo difícil, era E tudo... tinha muita competição. Era Tem- complicado, Tem um cara. dos quadrinhos e desenho, eu assisti o primeiro filme, é um filme que é o acampamento do Charlie Brown. Sim. Eles vão para um acampamento desses de férias nos Estados Unidos, né? Aqui tem bastante também esses acampamentos de férias. E aí tem aquelas gincanas de acampamento. E aí tem uma turma mais velha lá que fica o tempo todo gritando: somos o número 1! Somos o número 1! Eu lembro. E eles sempre ganham, cara. A turma do Charlie Brown nunca ganha, cara. E sempre quando tá para ganhar e acontece alguma coisa, e é o Snoopy que ganha. Alguma assim. coisa acontece. A Lady É Murphy. sempre incrível, alguma velho. E coisa- eles continuam, vamos É, lá, exato. vamos fazendo. Isso que é legal, sabe? Porque a despeito de, tipo, você sempre perder, você tá com seus amigos de lado. verdade. Eles estão ali do seu lado, estão vivendo isso com você, sabe? Isso é legal. Por isso que eu acho que eu trouxe... E por isso que quando eu vi essa camiseta eu comprei, porque eu falei, mano, eu preciso disso aqui, Muito sabe? legal. Sim, sim, sim. Excelente. Eu fiquei pensando nisso que você falou, da galera que viveu nos anos 1970 e 80. E acho que. Aí eu expandi a minha lista de personagens, né? Aí eu fiquei olhando, agora me veio esse insight aqui, que acho que a escolha o Sam por excelência, mas
outros personagens, eu fiquei pensando, acho que tem o fio condutor é justamente esse aspecto dos obstáculos, né? Eu vou só citar rapidinho Sim, outros que eu pensei aqui. Eu pensei que eu me identifico muito com os dois, né? O Seu Miyagi e o Daniel San. Porque o Daniel Olha lá, San... ó. Aí, ó. Ah, sim. Olha lá. Olha, agora que eu me liguei. Dele falar, vai lixar o assoalho lá. Aham. E o cara, pô, Que eu isso tô tem a apanhando na ver, escola, tem que ficar aqui aprendendo. Daniel San. Você vai pintar cerca, né? E vai aprender técnica, você vai aprender sem saber, você vai passar pelo período de formação. Sem isso, você não vai conseguir suportar os desafios que vêm da competição, do duelo e tantas outras coisas. Então, acho que na vida, assim, eu sempre fico pensando, é hora eu sempre falo, é hora de pintar cerca. Cala a boca e vai pintar cerca. Ou então vai aprender a lixar bem o assoalho. Ou interpretar circunstâncias da vida que você não tá entendendo, daqui a pouco você vai ensinar, eu vou entender para que isso tá servindo daqui a pouco. Agora eu não tô sabendo ao certo, mas o mestre que tá me ensinando, daqui a pouco vai fazer Ele vai fazer sentido. Exato. Acho que em várias circunstâncias da vida, em vários momentos de oração, inclusive, eu já cheguei para Deus, eu entendi que é o tempo de lixar o assoalho, eu não estou entendendo por quê. É o momento de pintar cerca e fazer isso com excelência e aprender muito bem a técnica, porque vem desafio lá na frente que agora eu não consigo suportar. Então, acho que esse aqui eu também queria destacar. Toda uma geração se identificou com o Daniel. Eu também. E agora você tem o Cobra Kai. Sim, contando. Que é uma série mais recente e tal. Contando anos depois e como esses caras, quase como que fecha uma janela ali anos 80 e eles aparecem aqui final dos anos 2017, 18, 19, 20. E aí, como eles lidam com essa nova geração precisa de quê, Cris? De mestre. Precisa de mestre, tô precisando de um sensei, tô precisando de alguém para me orientar. É sensacional isso, É uma ponte que acho que dá pra usar Karate Kid pra falar o que a gente vai falar agora. Por exemplo, quando o Karate Kid lança, eu não lembro qual o ano de lançamento, veio 85, 86. Por aí? Aqui no Brasil, né? Mas o Karate Kid eu acho que é 84. Deve ter sido produzido em 84, lançado em 84? 84. Eu lembro que eu fui ao cinema em 85. Porque no Brasil chegou E eu vou te falar, quando eu era criança, eu nasci em 88, né? Então fui criança nos anos 90. Era febre karatê. Febre. Da mesma maneira que talvez a série do Cobra Kai trata um pouquinho esse negócio de febre do karatê e tal. Lá atrás era mó febre na nossa cidade karatê, que tinha campeonato, etc. E, de alguma maneira, o filme Karate Kid, juntamente com outros filmes de Kung Fu, que tinha 3 ninjas, etc. Tinha vários desses filmes dos anos 80. Colaborou para que uma geração fosse atrás de fazer aulas de karatê. Uma geração fosse atrás de fazer aulas de Kung Fu, sabe? E fosse atrás de alguma coisa. Há algo nas histórias que acaba inspirando a gente para fazer alguma coisa. Que gera essa identificação que a gente está falando agora, mas parece que é mais que isso. E aí a pergunta que eu faço assim como que as narrativas conseguem fazer isso? Como que você acha que quando o autor ele tá lá escrevendo a sua história, imaginando a sua história, que elementos ele coloca ali dentro da narrativa que conseguem capturar a nossa imaginação ao ponto de a gente ser altamente influenciado por elas, sabe? Não é simplesmente a gente gostar de algo, porque seria legal, todo mundo compra a camiseta, etc. Não, mas uma geração começou a fazer karatê. Uma geração começou a se comportar de tal maneira XYZ, sabe? É alguma coisa talvez um pouco mais importante do que só uma história que vai vender muito nos livros e na Amazon, etc, sabe? Foi um ponto de referência para uma geração. Foi. Então, quais são? Tem um roteirinho que é seguido? Eu acho que a arte bem feita, ela conjuga duas coisas, né? Você tem um autor e um homem socialmente posicionado, né? É a junção dessas duas pessoas. Então, o homem social... O Luiz fala isso no Experimento e no Sobre Histórias, aqueles vários artigos. Né? Ele fala, esse homem é aquele que é aquele que é cidadão, né? Então ele sofre as coisas, sei lá, teve problema na economia, ele sofre, tem um embate na cultura, ele está lá, males localizados ou maiores no mundo,
Ele é gente de carne e osso. Só que o que ele faz? Ele capta esses aspectos da vida e joga para o poeta, para o autor, que trabalha essas questões de uma maneira na linguagem do imaginário. Boa. Então, quando você tem no texto, você tem ali, cara, ele está trazendo as questões que eu estou lidando, são os meus embates. Mas a gente cai naquilo que a gente falou anteriormente, né? Essas questões, elas estão trabalhadas artisticamente, na linguagem do imaginário. E aí é gostoso, porque você pode falar, mas não é na discussão filosófica ou como seria talvez na terapia, que tem o seu lugar, não quero... Sim. É outra proposta, né? Que você pode falar de você sem falar de você. Você fala de você a partir da personagem, a partir das perguntas, a partir dos embates que ele tá sofrendo, né? E isso ajuda, acho que é uma questão muito cara para a contemporaneidade, que é você se preparar para o enfrentamento, né? Todo herói tem fraquezas, tem dificuldades, mas ele vai, ele vai ser preparado por meio do seu mestre, lá das lições que ele vai aprender, ele vai ter os subsídios para poder enfrentar. Acho que essa é uma questão muito cara para a contemporaneidade, enfrentamento do que você tem que enfrentar, né? Com aquilo que você tem ou com o que você não tem, você vai ter que enfrentar, né? O Daniel San teve que aprender. Eu lembro muito do Gideão, né? No Juízes 6. Eu sou menor na minha casa é menor em Israel. E o que é feito daquelas maravilhas? Ele malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva, fazer o vinho, né? Malhar trigo era num campo, na eira. E ele tá lá malhando trigo no lagar e me questionando. Essa realidade é difícil, né? E cadê? Tem um libertador? Aí Deus aparece. Então, o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor é conosco... E aí, o que é feito das maravilhas que os nossos pais contavam? Não, tá bom, você vai lá e vai lá e liberta o povo. Vai, mas eu acho aí não é ironia, né? Mas uma coisa linda. Vai nessa tua força. Que força? Eu sou menor na casa, a casa é menor em Israel. A tribo é menor. Vai nessa tua força nenhuma, mas eu não preciso de você, né? Eu só quero alguém que dependa de mim, né? Sim. E acho que é esse desafio de, tá bom, eu vou enfrentar, eu sei o que me falta, mas eu sei os recursos que me foram dados. Encontrar isso num texto literário é fundamental para que a gente possa... Acho que as nossas gerações que tiveram que lidar com o enfrentamento de muitas adversidades, olharam nessas personagens e falaram, pô, é o momento de eu aprender a lixar o assoalho, aprender que eu sou menor na casa, a casa é menor em Israel, mas tudo bem, eu tenho uma comissão, né? Tenho uma comissão e eu tenho que lidar com esse enfrentamento. Então... Deixa eu perguntar uma coisa para você, dentro disso que você está colocando, Cris, pela sua experiência, naquilo que você tem de vivência, de narrativas, dessas construções, a gente colocou aqui muito claro essa questão dos personagens e essa identificação, porque o personagem tem essa... E a gente está construindo aqui os episódios aqui do Peregrino da Alvorada com essa mesma jornada do herói. Mas existe hoje, de maneira narrativa, uma tentativa de quebra dessa característica. Você tem hoje produções, roteiros, autores, filmes que partem de um pressuposto de um personagem semi-pronto ou pronto. E, ao mesmo tempo, eu, como espectador, não casa comigo, eu não me identifico. Mas eles estão tentando fazer isso se identificar. Você já reparou isso? Já. E aí você tem, por exemplo, Star Wars, eles deram uma quebrada em Star Wars, porque eles apresentaram lá uma personagem, e aí depois eles jogaram a culpa nos geeks antigos. A culpa é sua, Cris. A culpa é sua, Alexandre. Você não gostou porque você é preconceituoso e não sei o quê. Eles apresentam uma personagem chamada Rey. Cara, a Rey não precisa de nada. Ela não precisa aprender nada. Ela é simplesmente super. Aí você fala assim, a Rey é só... Não. Aí você pega lá a Marvel, você pega a Capitã Marvel. Capitã Marvel, o que ela precisa aprender? Nada. Ela é super poderosa, então eles têm um problema narrativo com ela. Tem curva de aprendizado. Porque ela não precisa aprender nada. E aí você tem um problema com ela. Como é que ela funciona no Ultimato? Ela chega, faz um negócio e vai embora. Ela tem outras coisas pra fazer. Ela vira o recurso ex-máquina. Ex-máquina porque ela é muito... E aí você não tem só isso. Você tem o Novo Exterminador do Futuro, que é filme também dos anos 80, anos 90, que puxou uma galera... E o James Cameron, ele faz muitas referências bíblicas lá, a partir do John Connor, que é JC, Salvador,
um mundo apocalíptico, pá, todas as referências. Aí vem agora uma nova geração, pega assim, vamos fazer assim, vamos matar o JC. Aí eles eliminam, cara, o filme você fica assim, o que tá acontecendo? Mata lá o JC no comecinho, não sei se vocês tiram esse novo Exterminador do Futuro, e coloca o quê? Uma personagem lá que ela é simplesmente ultra mega sensacional. Ela não precisa aprender nada também. Então, veja que tá uma indignação aqui, né? Mas assim... Você viu, né? O cara fica bravo, assim. Que rolê é esse? Que negócio é esse aí, Cris? Por que eles estão fazendo isso nas narrativas, É cara? a arte imitando a vida, né? Se a gente pensar a evolução não, a história dos personagens ao longo das épocas, na época clássica e neoclássica, o personagem era o quê? Enfrentamento, e aí ele é forjado na virtude. Sim. Né? Então você vai, e é isso que vai configurar nele, que vai ter nele, vai dar para ele o estatuto de herói, porque ele passou pelos embates, lhe faltavam muitas coisas, mas ele passou pelos estágios do crescimento e foi forjado nas virtudes. Certo. Com a modernidade e o advento do romantismo, a gente percebe que o personagem ele passou não mais ser... O herói não é mais aquele que é forjado na adversidade e trabalhado na virtude. Mas as obras começaram a trazer muitos aspectos psicologizantes das personagens. Então, as questões internas, o aspecto emocional. E na contemporaneidade, hoje em dia a gente tem uma influência muito forte, que é a influência da recepção. Então, quando o autor vai criar, ele tem que... E aí tem dois aspectos. Um é uma questão de mercado, porque o mercado exige. E o segundo ponto é que, por causa do mercado, você tem que atender a demanda do leitor. Então, o leitor, ele tem uma projeção na criação muito forte hoje em dia. Então, hoje, quando você vai criar uma história e colocar o personagem lá, o autor sempre vai levar em consideração os vários segmentos da sociedade. Sim. E aí a obra já sai com... Ela já sai viciada. Ela sai viciada, exatamente. Cara, isso é interessante. Eu vou dar uma volta agora, tá? Preparem. Tá preparado para isso? Que a gente vai dar uma volta gigantesca, assim. Preparem-se. Porque, olha só, o meu TCC, a monografia na teologia, ela foi sobre liturgia. Culto, a adoração comunitária e tudo mais. E o gancho que eu peguei foi de uma pesquisa sobre pregação que utiliza a seguinte frase, que a pregação atual, e eu usei isso para a liturgia, ela mudou, porque ela foi de dar importância para o significado para dar muito mais importância para o significante. Sair do qual é a verdade, de fato, que a gente quer contar, para eu, assim, talvez até diluir um pouco dessa verdade, modificar, distorcer essa verdade em prol daquele que está ouvindo de fato, sabe? Em prol do que está recebendo, que é um pouco do que você falou. O ouvinte vai meio que determinar qual é o estilo do personagem e não o contrário, né? Antigamente a gente era o texto formava o leitor. Hoje o leitor alimenta o processo criativo. Você pode ver que... Isso é perigoso, né? Você pode ver que, por exemplo, hoje em dia, agora na pandemia, né? Coisas da cultura de massa, assim. Então você vê que novela, por exemplo, teve uma novela que foi produzida durante toda a pandemia, ela foi lançada, já acabada. Já tinha gravado tudo. E aí deu uma discussão por causa da questão da obra aberta. Porque o pessoal sempre espera, coloca lá 3 finais, 5... Aqui no Brasil tem essa característica de novelas serem obras abertas, porque eles vão medindo a audiência, o que gosta, eles têm pouco tempo ali na frente para poder fazer uma mudança. E o espectador vai direcionando... Isso é muito de Brasil. O fechamento da obra. Essa é uma questão que a gente tem que aprender a lidar. Por isso que as obras, hoje, elas... Aí a gente volta naquelas discussões, se literatura ou a arte, ela é para entreter ou ela tem uma questão utilitária, sabe? Se você vai... É para você ter uma experiência estética ou ela serve para alguma coisa, né? Porque... Hoje em dia, o que a gente vê é se você não agradar determinados segmentos, ou todos os segmentos, ou minimamente alguns segmentos,
a tua obra vai ficar, ela vai sofrer, não sei, um cancelamento, ela vai sofrer alguma coisa, e aí nenhum autor, ou produtor, ou artista quer ser. Quando você produz, você quer que sua obra circule, que a sua obra seja discutida, avaliada, e tem o aspecto do mercado por detrás também, né? Que o lucro. Cancelamento também tá aí, né? E aí a gente vê, tem um autor que escreveu um livro chamado Depois da Virtude. Ele fala que a gente hoje não está mais na época de forjar herói para virtude. A gente hoje tem uma cultura da emoção, né? Uhum. Então, nessa cultura da emoção, eu não tô. É uma parte do nosso ser. Sim, sim, a gente é dotado disso. Mas quando você coloca isso e faz disso o centro da vida, a virtude fica subjugada, né? Você vai sempre olhar só para suas emoções, Sim. só para suas emoções. Você vai se proteger de sofrimento, você vai se livrar de desafios, você não vai querer se configurar com um herói clássico, essas coisas. O clássico está muito desprezado hoje, né? Um pouco desprezado hoje. Então, acho que é uma questão que a gente precisa ter um olhar bem aberto, bem acurado para as obras de arte hoje. Sim. Para ficção, né? Porque E acho que isso contribui com a discussão que a gente estava tendo num outro episódio sobre o destaque que hoje tem se dado a vilões justificarem as suas ações e você Sim. ter essa, sei lá, essa vontade do entretenimento atual de dar profundidade, motivos e trabalhar as histórias dos vilões, quase que tornando eles coitados, vítimas e etc, etc, etc. Sim. Vem muito nessa atitude, né, de você não trabalhar mais o lance do herói forjado na virtude, mas o herói nas emoções dele, aquilo que ele sente, aí ele dá muito mais vazão a como ele sente as circunstâncias do que como ele atua diante das circunstâncias. Né? Exato. É uma coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem assim, mesmo com isso, eu ainda acredito que há esperança no meio das coisas, porque eu ainda acredito que a história e a sociedade, no geral, ela foi moldada e tem grandes heróis como exemplos. Sim. E mesmo heróis, personagens reais até mesmo, de personalidades mesmo, até mesmo de personagens de ficção que servem como marcos na sociedade, que são exemplo para todo mundo. Você falou do Sam, eu falei do Charlie Brown, a gente comentou um pouco, você falou do Naruto. Tem personagens na cultura pop e tudo mais que ainda preservam essa questão da virtude, certo? E não tá tudo perdido, eu acho. Sim. Eu acho que não está tudo perdido, Gui, porque eu vejo isso aí que o Cris comentou, que é um retrato da realidade com o qual a gente se depara. Que, ao mesmo tempo, para mim, ele tem esse olhar literário aí dos períodos e das épocas, que isso aí é sensacional, porque você consegue fazer uma definição do que está acontecendo, e isso é importante. Ao mesmo tempo, que corrobora com isso, a minha interpretação é que, de maneira ontológica, Deus colocou no coração do ser humano o anseio pelo verdadeiro herói, que é Jesus, o Redentor. E me parece que certos tipos de história, ela não casa comigo, ela não ecoa na minha alma, porque eu sinto que aquilo ali está faltando algo. Minha tese nesse sentido é que os meus ouvidos anseiam por ouvir as boas novas da redenção. E se você pega toda história de herói clássico, ela é a jornada do herói, que é a jornada do Cristo, é a jornada do Redentor. Porque o ser humano foi contando essa história, e quando ele viu, tem a história das histórias, que é a história de Jesus, que é a verdadeira, é a real história, é a legítima história, que legitima esses outros contos que são criados pelo coração humano, que cria porque está apontando um anseio do coração. E aí, nesse sentido, o que eu quero chegar aonde? Você pode ter essas tentativas literárias que vão surgindo, mas vez ou outra você vê uma luz, como você disse lá no episódio anterior aí, a luz que aparece, Continua. Entendeu? E aí Sim. você tem uma história que resgata isso, olha, e aí as pessoas vão atrás, as pessoas geralmente vira sucesso. Porque as pessoas falam, mas por que virou sucesso? Porque ela tá falando com aquele eco do meu coração. Sim. Tese, né? Não sei se é isso mesmo, viu, Cris? Mas ela fala com eco do meu coração de falar assim, cara, eu quero um redentor.
Eu anseio por um herói, um grande herói. Evidentemente que isso aí é quase como, de maneira literária, quase como se fosse uma revelação geral, né? Não revela o Cristo, mas causa um alvoroço no meu coração. Porque o Cristo só é revelado nos evangelhos, né? Revelação especial. Mas não deixa de causar um alvoroço no meu coração. Falar algo que aponta para a verdadeira e real história, né? Então, vez ou outra, eu percebo isso, que tem essa confusão toda, mas aí surgem em todas as épocas gente que está contando história. E quando conta, o pessoal vai atrás. Fala, cara, essa história aí. Essa história aí. É interessante que você me fez lembrar agora de uma coisa que a gente, quando eu fui estudar teoria literária de contos de fadas, aí tem um termo que a gente usa, que é narrativa primordial, que quando os contos de fadas foram compilações, né? Sim. Circularam na oralidade. Os Grimm lá. E eles na Dinamarca, você tem Hans Christian Andersen, os Grimm, e eles vão compilando uma coisa que circulava. Mas quando foi feita essa catalogação e um exame mais técnico dos contos, percebeu-se que eles remetem a uma narrativa primordial, que é justamente, não importa o local, a época e a cultura, tem os elementos ali do tempo e do espaço, mas eles têm sempre esse aspecto que aponta para um anseio. Até trouxe uma citação de uma professora que ela diz o seguinte, a hora que ela chama isso de um ethos, que acho que vai bem nessa questão do anseio, questão ontológica, sabe, que todo ser humano tem. Lógico que a gente entende, consegue nomear isso a partir da lente cristã, né? Mas, por exemplo, ela diz, nos contos de fada, a personagem é configurado como um sujeito em busca de sentido, para enfrentar os obstáculos da vida. Isso. Desejos, dificuldades, por exemplo, evidenciam o ethos desse sujeito, que ele se constrói a posteriori, não é a priori. Você falou, o personagem hoje já vem pronto, né? Não, lá é a posteriori, né? É uma fórmula universalmente apreciada. Interessante isso, né? Universalmente apreciada. Por quê? Porque condensa a identificação humana no enfrentamento de inevitáveis dificuldades na vida e na luta para superar essas dificuldades. O conto infantil, então, ele reforça crenças, valores que preservam a vida e sociedade, o respeito à dignidade, a importância da perseverança e a prevalecência da justiça. Nossa. Muito interessante isso, né? É uma questão que transcende as épocas, né? Sim. O ser humano precisa, ele tem na sua estrutura isso daqui, né? Esse anseio, tem dificuldades, ele precisa de elementos até sobrenaturais, no caso das histórias, fora do tempo e do espaço, que o ajudem a enfrentar e chegar a uma redenção. Né? Pois é. E aí você compreende como um pastor, George MacDonald, que também escritor e escreve sobre fantasia, começa a desenvolver esse negócio do reino faérico, né? Que é o reino das fadas, o belo reino, que é isso, contamina Lewis, contamina Tolkien, e eles começam a trabalhar nisso. Tem um dos poemas que o Tolkien utiliza ali sobre histórias de fadas, ele utiliza um poema do século XIII, que é o do Thomas de Rhymer, que é assim, mais ou menos. Olha só, você vê aquele caminho largo, todos querem andar por ele. Esse é o caminho que alguns chamam o caminho da virtude, o caminho da perseverança, alguma coisa assim. Olha, aquela estrada estreita que ninguém quer ir, esse é o verdadeiro caminho. Esse é o caminho que está ali. E aí, tipo, o caminho que todo mundo chama que é o caminho da verdade é, na verdade, o caminho da perdição. O caminho que ninguém quer ir é o caminho que leva realmente ao paraíso. Então ele compara isso, aí você vê, nossa, olha só, as duas portas, porta estreita, porta larga, a porta estreita e larga, mas aí você continua lendo o poema, que ele fala assim, não vês aquela escarpa agreste, que por meio de um caminho sinuoso está descendo, aquele caminho leva à terra dos elfos, lá vamos à noite, tu e eu. Como se fosse um universo que ele tá ali a oferecer uma beleza, talvez onírica, uma beleza que está ali intrínseca aqui, quase que a gente consegue tocar essa beleza desse universo faérico que é capaz de capturar a nossa imaginação e, utilizando de novo o artigo do Tolkien, né, ele nos permite resgatar alguns valores
trazer de volta esses valores da justiça, da verdade, da perseverança. Ele traz, ao fantasiar sobre tudo isso, traz isso. Ao mesmo tempo oferece um escape dos problemas, das angústias, um escape, não pro lado do escapismo, né? Para esse lado ruim, do cara simplesmente viver num universo fantasioso porque ele não quer encarar a realidade. Mas simplesmente prover um fôlego. Para então voltar e oferecer a consolação. Para que quando eu vou e observo um Frodo ali preso e o Samwise vencendo a Laracna, quando eu enxergo um Bilbo entrando ali naquele tesouro dos anões que tem o Smaug, quando eu vejo alguém enfrentando um dragão e vencendo, quando eu vejo os heróis vencendo as grandes batalhas e tudo mais, eu tô ali... eu sei, inevitavelmente, essa coisa universal, né, como o Chris falou, que não são apenas dragões. Não é apenas uma aranha gigante. São os meus problemas na realidade. Sim. Então, se lá pode ser vencido, na Aqui fantasia, também. aqui também. Sensacional. Muito bom. Meus amigos, que sensacional. Ô Cris, muita gente... A gente enfrenta aqui no Brasil a dificuldade que é o pessoal de leitura, de lidar de criar o hábito bom de... O pessoal fala, não sei que livro ler, mas é muito longo. Como é que eu posso... O cara já pega o livro que é mais grosso, o cara já tem uma trava, assim, assusta. e a gente tem uma questão histórica brasileira, infelizmente, de dificuldade de leitura. Como ler melhor, Cris? O que você pode nos dar aí de dica com respeito a isso aí de leitura? Como o cara começa, como ele se disciplina nessa questão? Você tem uma... Acho que eu vou me apoiar no pensamento de alguns cabeças aí que vale a pena. O primeiro deles é o Lewis. Ele diz assim, bom, se você não é treinado na leitura, né? Ele fala que é bom a gente ter alguns condicionamentos antes da gente encarar a leitura. Primeiro leitura é você ter a capacidade um pouco de você tirar você do caminho, né? Você não querer logo, não ter resultados prévios para a leitura, porque aí a chance de você se frustrar ou de você abandonar no meio do caminho é muito grande, né? Então, às vezes, a gente já tem alguns discursos, né? Eu não gosto de ler não é para mim. Eu vejo isso muito nos meus alunos. E aí, uma vez, eu fiz uma experiência com uma turma na sala de aula, e que aí eu ouvi de um outro professor, ele disse o seguinte, pega de onde ele está para onde ele deveria chegar. E aí, a gente, era na época que estava bombando aquele lançamento, acho que era Crepúsculo. E aí, eu lembro que na época acho que eu estava no mestrado, no doutorado, e na academia o pessoal tem não é canônico, não é canônico, não sei o quê, não é Machado de Assis, não é Guimarães Rosa, não é... E aí, só que é o que circulava na galera. A galera tava lendo. O pessoal tava interessado nisso, né? E aí eu falei, bom, vamos pegar o limão e fazer a limonada, né? Falei, vamos lá. Falei, o que vocês gostam de ler, de escutar, de assistir? E aí apareceu, na época, muito Crepúsculo, apareceu muito Harry Potter, que alguns lados da academia também resiste um pouco. Dan Brown nessa época. Isso, muita coisa. Eu falei, tudo bem, vamos pegar o Crepúsculo. Aí eu tive que ler Crepúsculo para poder trabalhar com a galera. Mas um dos livros de cabeceira da personagem principal lá do Crepúsculo é O Morro dos Ventos Uivantes. Olha só. E aí a gente começamos com o Crepúsculo e terminamos com O Morro dos Ventos Uivantes. Uau. Então, de onde está para onde o mestre, o mediador de leitura, pai, educador, quer que ele chegue. Eu acho que a gente tem que partir da realidade. Então, hoje em dia a gente tem muitos bens culturais, né? Muito filme, muito clipe, muita coisa. A gente tem que conhecer essas peças, ver qual é o ponto de atração daquilo.
E talvez, isso estou falando mais como mediador, né? Pai, educador, então pensar o que tem ali que atrai tanto. E aí a gente poder pensar as pontes ali. Agora, se você é um leitor, ou quer ser um leitor, você tem que... Aí eu pego a ideia do Luiz. Literatura ou texto não é para você usar. Não é, o que eu vou fazer com esse texto? Porque se você tem muito isso está muito fixo em você de antemão, eu quero pegar esse texto, o que eu vou fazer com ele? Talvez você não veja nenhum fim prático em ler um texto, uma ficção, principalmente quando você pega uma obra muito grande. Então, eu acho que tirar esse condicionamento, o que eu vou fazer com essa obra, para que ela serve, você tirar essa ideia, tire você mesmo do caminho. Essa é uma expressão do C.S. Lewis. Tire você mesmo do caminho. Olhe o texto. Escute o texto. Receba o texto. Às vezes você vai olhar um texto que é chato. E tudo bem. Essa experiência de dizer, é chato. Por quê? Porque eu tive uma experiência com chatice. Eu provei a chatice. Tudo bem. Você sabe o que é, você sabe. Ah, mas todo mundo gosta. Eu não gostei. Foi chato. Mas por que é chato? Por causa disso, disso. Parabéns, você leu. É essa experiência de ter o seu gosto trabalhado. Eu amo Giló. Tem gente que acha que é amargo demais. Tudo bem. Os dois provaram. É o sabor. Eu tive a experiência de olhar, ouvir e receber. Você sabe, Cris, que isso às vezes é o que eu falo, às vezes a gente está discutindo em círculos que ficam... Hoje, Tolkien parece que está em alta, assim, né? Que todo mundo sabe discutir Tolkien, todo mundo gosta de falar Senhor dos Anéis, e aí a gente utiliza quase sempre os mesmos pontos para a gente ter, assim, até... o jeito da história com reflexões cristãs, né? E Nárnia já é mais um pouco mais óbvio as coisas e tal. Mas daí entra nessa discussão. Porque daí você está lendo apenas para tirar uma lição, para ilustrar o sermão, para dar um estudo, para falar com um grupo cristão e não é isso. Né? Na verdade, isso nem era a intenção do próprio Tolkien. Se você lê o prefácio do Silmarillion mesmo, ele fala assim, isso não é uma analogia. É pra gente desfrutar a história. Eu criei uma mitopoieia, né? A criação de mundos, e tá ali para você desfrutar. Se paralelos vão aparecer, se você vai tirar lições disso ou não, isso vem numa segunda, talvez, numa segunda instância. Porque a primeira instância é justamente o teu imaginário ser capturado, você aproveitar a história, você entrar dentro de Nárnia, dentro da Terra-média, você ir para Hogwarts, você ir para qualquer outro universo de ficção, você ir para Nova York, quando o Homem-Aranha tá lá no meio dos prédios, você ir para Gotham City, para Metrópolis, etc. Viajar no Peregrino da Alvorada e tal. Acho que isso é importante, isso enriquece, e essa é a experiência literária que a gente quer talvez propagar aqui, né? Esse meio de experiência literária. Não uma experiência apenas... Entendo o que eu vou falar. Não é uma experiência apenas lógica. Sim. No campo de, tipo, eu vou elaborar ideias, conceitos e tal, como se eu tivesse o mesmo par de um texto dissertativo aqui. Sim. Eu tô lendo O Senhor dos Anéis como se eu lesse a tese de doutorado de um cara. Sim. Não, você tá ali envolvendo outras camadas do ser humano que são importantes de serem envolvidas, porque elas fazem parte de nós. Elas não podem ser esquecidas. Né? É o gosto, né? Formação do gosto literário. E gosto, tem coisa que você fala, não me caiu bem, mas eu provei. Então você leu, né? A gente às vezes acha que leitura é sempre aquela experiência contemplativa, né? Alegre, que o que cada um teve, o outro vai ter também. E aí parece não que tem uma experiência padrão, né? Não tem. Até porque nisso aí é uma coisa que eu viajo muito. Pro autor, isso aí que o Gui falou é sensacional, né? Quando o Tolkien fala, olha, não tô pensando aí em paralelo, eu tô escrevendo aqui, assim, assado, ele tá dizendo mais ou menos o seguinte... Você vai imaginar de um jeito, você vai imaginar de outro. A partir daquilo que eu estou descrevendo, você vai construir. E é muito interessante essa questão da nossa imaginação. Como, às vezes, parece que a gente tem imaginações parecidas, mas elas não necessariamente são. O mesmo texto de fantasia que eu leio, eu posso, a partir das construções que eu tenho, a partir da vivência que eu tenho, a partir da minha habilidade imaginativa desenvolvida mais ou em menor grau, de leitura, de vivência, de ter visto coisas ou não... Eu vou construir a partir daquilo ali, daquilo que ele descreve, e outros vão, se pudéssemos dar visão para a nossa imaginação, seria um negócio assim impressionante como destoa um do outro, no mesmo texto. É verdade.
Agora, e isso se aplica também às vezes quando a gente está pregando. Às vezes a gente acha, eu tenho um texto lá que eu falo quando Deus se apresenta para Moisés, lá em Êxodo 3, que às vezes a gente se surpreenderia com a concepção que as pessoas têm acerca de Deus. Porque eu tenho uma concepção acerca de Deus, do Deus triunfo, soberano, mas às vezes a impressão que tenho é que as pessoas têm outra visão desse mesmo Deus. E aí você tem variações imaginativas acerca da própria vivência e da leitura em maior ou menor grau do texto. Mas eu estou dizendo tudo isso para falar o seguinte, é impressionante como, e aí eu gosto muito do Jonas Madureira quando ele fala isso, no cinema hoje, a sétima arte, tem um risco aí, que a gente está aqui com você, Cris, que eu acho sensacional, o nosso tempo já está quase, né? Mas tem um negócio que me chama a atenção, que é capturar a nossa imaginação e imaginar por nós. O Jonas fala isso. Eu acho sensacional quando ele descreve esse conceito, dizendo o seguinte, olha, é perigoso quando imaginam, quando colocam trilha sonora, quando dizem que tal coisa é assim, e aí há o perigo de consagrar uma imaginação como essa é a imaginação canônica, sendo que você corta com isso aquilo que estava na intenção do autor, que que Peter Jackson fez com o Senhor dos Anéis. deixar você imaginar, meu amigo. E a sua imaginação... Alguém falou alguma coisa. Ouça uma voz aqui. Você entendeu? E é isso. É verdade. Eu acho É verdade. sensacional. Mas o que o Peter Jackson fez foi melhor do que minha mente conseguiria imaginar. Sim, então, claro. obrigado, Então, Eu coloquei então uma salve aí pro pulga. Peter obrigado, Jackson. Peter Jackson. Só coloquei uma Só pulguinha. isso. Você vê que a gente... Realmente, tem gente que consegue... a captação que o Peter Jackson faz ali, de fato, pra mim, me Não, satisfaz. com certeza. Não. Mas, ao mesmo tempo... de mim. Quase sim. herético, né? Sim. Mas não necessariamente quer dizer que em tudo aquilo que ele descreve, ele é feliz. É. E também nesse mesmo aspecto, quando captam a minha imaginação e imaginam por mim, eu preciso ser alguém que está indo para essa questão que já está me entregue pronto e falar o seguinte, calma lá, eu tenho a liberdade de não deixar minha imaginação cativa. É verdade. E o livro, por isso o incentivo à leitura, me permite que a minha imaginação Isso permaneça solta. muito legal, muito legal. Não tinha pensado nisso. Isso é uma experiência muito boa. E acho que quando você tem essa experiência de ninguém capturar ou imaginar por você, você prova algo melhor. Eu acho que essa experiência de, caramba, eu tive a experiência com o texto, foi um desafio para mim e pude fazer essas relações aqui. E tudo bem. Essa experiência, ela é muito melhor. Eu lembro que quando eu tinha muita dificuldade de ler poesia, por causa da trauma da escola, sabe? Eu fui pro texto poético para quê? Para estudar as métricas, né? E aí aquilo é matemática, aquilo é álgebra, né? É música, né? Sim, assim, sim. tem tom, Tem a rima isso, tem pobre, a rima rica. E aí você não consegue eu não conseguia perceber o sentido da poesia. Eu só fui entender, a chave só foi virar para mim quando eu consegui usar os salmos como livro de oração. Então, alguém tá pisando na bola com você quer matar aquela pessoa, mas você não vai praticar esse ódio que está no teu coração e você leva a Deus. Deus, arranca a cabeça dele, corta a orelha, salmo imprecatório, né? A minha emoção, eu quero... Mas eu não tô... O senhor não vai me autorizar a fazer o que eu tô fazendo, mas eu só vim falar pro senhor. Então, aí eu falei, isso é poesia, isso é alma. Falei, caramba, captei. Aí quando eu falei, agora sim, eu captei o sentido da coisa, agora... Tem a anatomia da alma ali no salmo. Exato. Eu falei, agora eu tive a experiência lúdica, sabe? De entender o que é a essência da poesia. É uma emoção em ebulição, seja na euforia ou na ira. E você, no caso do salmista, ele vai e fala, Deus, é isso. Eu tô transbordante por causa das tuas bênçãos, eu tô iradíssimo por causa da maquinação dos homens, e eu não sei o que fazer com isso, mas o Senhor é justo. E aí eu falei, essa é a essência. É uma experiência de você provar algo maior, algo melhor, né? Ninguém imaginar por nós. Cris, algumas dicas literárias aí que você pode dar pro pessoal
Que livro que você recomendaria para um povo que está querendo começar a ler, que quer entrar no universo da literatura? Pode ser um ou dois, pode ser de estilos literários diferentes, assim, mas alguém que está escutando isso e porventura não entrou ainda no universo da literatura, seja infanto-juvenil, seja também adulto e tal, que dicas de livros que você pode falar assim, olha, se você tem essa idade, vai nesse livro, eu acho que é legal para começar. Se você é mais velho, vai nesse livro que eu acho que é legal para começar. Eu acho que cada um primeiro se mapear, né, como está seu repertório, qual a tua experiência com o texto, mas, por exemplo, entre começar com um romance muito grande, né, eu não estou falando que quando você pega o gosto, a coisa vai, mas talvez começar para se acostumar com narrativa, contos, né, o conto, ele tem um poder de concisão muito significativo para você ter ali tem um enredo mais curto e tem tudo que uma história precisa, uma boa história tem. Então, selecionar alguns contos. Eu tive uma experiência de um amigo que ele é muito de exatas, e ele falou, eu tenho uma dificuldade de lidar com a questão do imaginário, não sei o que. Eu falei, leia um conto. Um conto é uma tarde, um tempo. Ele falou, foi uma experiência legal. Eu não quero me cobrar ler um texto de 400 páginas, mas ler um texto ficcional, um conto, eu acho interessante. Tem um ponto no texto de literatura para crianças e jovens, essa adjetivação é discutível, né? Mas texto literário voltado para a criança e o jovem, ele também é literatura para qualquer idade, né? É por uma questão de mercado e círculo na educação que a gente faz essa catalogação. Não precisa, tem muito adulto, por exemplo, O Senhor dos Anéis está em literatura juvenil, mas é para qualquer idade, né? Mas eu acho que a literatura infantil e juvenil tem grandes artistas, grandes obras clássicas que vão desenvolver esse gosto. Por exemplo, os textos da série Vagalume, você lembra disso? Sim, nossa, fantástico. A Ilha Perdida, Os Caravelos do Diabo, Zezinho, Sem Noite Tapuz, Zezinho, Dono da Porquinha Preta. Talvez Pequenos Jangadeiros. Exatamente. Nossa, então, você vai encontrar ali tudo que tem numa literatura de peso. Ela só está tida como literatura juvenil por uma questão de circulação no segmento escolar. Mas é literatura, e eu acho que é um bom contato com a ficção. Legal. Pegar esses textos da literatura juvenil brasileira mesmo, que a gente tem aqui. A gente tem ótimos autores. Sim. Principalmente os textos que surgiram a partir dos anos 1970 até 1990, foram 2 décadas aí de um boom, a gente chama de boom de literatura juvenil do Brasil. Acho que você deve ter desfrutado da série Vagalume, né? Sim, foi o período muito. que ela... Então eu indico assim muito série Vagalume para quem quer... Esses textos devem ter sido reeditados, mas também são fáceis de serem encontrados, eles não caíram no esquecimento. Eu lembro de ler bastante Ruth Rocha e Pedro Bandeira. Pedro Bandeira Tem a série Os Caras. Os Caras, exatamente. Muito legal. É isso. Muito bom. Gente, obrigado vocês que estão assistindo a gente. Cris, foi muito bom. Um prazer. Ficaria mais. Muito. A gente ficaria. Eu tenho certeza que a gente ficaria horas e horas, assim como todos os episódios. Nós ficaríamos horas discutindo isso. Legal. Mas uma hora a gente tem que acabar. Tem que também dar motivo pra gente ter uma segunda temporada com mais episódios. Se você quer o Cris de volta, deixa nos comentários. E aí fica também aberto um possível convite pra gente discutir muito mais sobre literatura, mais sobre aquilo que a gente falou. Muito obrigado pela tua presença aqui. A gente agradece muito. Agradecemos o objeto que você deixou para a jornada. E você que assiste a gente no Peregrino, continua, ainda tem mais episódios. Estamos caminhando para a fase final da jornada. Fase final da jornada. Olha, tem coisa por aí. Cheia de surpresas. Surpresas virão. Será que tem um ano de histórias? Não sei. Que isso, hein? Senti aí um spoiler aí. Não sei. Quem sabe? Vamos lá. Pois não. Ô, Cris, deixa aí contatos pra quem tá nos acompanhando e quiser saber mais sobre Cris. Você tá na internet, cara? Não. Você é alguém... Eu sou... Sério? Eu tô no século XX ainda. Mas tudo bem, eu não tenho redes sociais, eu optei por... Eu tive, mas saí fora há um tempão.
Mas pode seguir da igreja. Sei lá, Fonte de Sicar, @Fonte de Sicar. E canal do YouTube também, Fonte de Sicar. São as coisas da igreja, né? Não tem nada diretamente de literatura lá. Mas eu estou muito entregue, a minha vida está muito entregue aos meus alunos na universidade e a minha família e a minha igreja. Então, muito bom. Esse é o meu círculo aí. Sensacional, Cris. Valeu. Gente, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente.